Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes. Que Deus te abençoe, que o Senhor te encha, que o Senhor te renove. Glória a Deus. Aquele que te guarda não dormita, o guarda de Israel, o nosso Deus, como o próprio Senhor Jesus nos diz, o Pai trabalha até agora e eu também. Deus não dormita, glória a Deus. Deus está atento às aflições dos teus santos. Glória a Deus, que o Senhor ilumine esta terra, que o Senhor fortaleça aqueles que estão enfermos neste momento, que o Senhor dê livramento, porque o poder de Deus exatamente se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. É o que o Senhor livra o justo do leito da enfermidade, o Senhor livra o justo, o Senhor levanta o justo, glória a Deus. Precisamos esperar no Senhor, precisamos colocar a nossa confiança em Deus, amém? Porque é o Senhor que nos sustenta em todo o tempo, é o Senhor que nos livra de toda mortandade, de toda praga, de toda peste, glória a Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos ficar firmes, porque o mal está aí, o mal, ele tem a sua ação, mas nós precisamos nos guardar no Senhor, estar debaixo da sombra do Onipotente, precisamos estar fazendo morada em Deus, precisamos estar cheio da presença e do poder de Deus em todo momento, que o Senhor vai guardando a todos os amados que estão espalhados. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela é muito clara. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Precisamos se chegar a Deus. Precisamos estar realmente buscando a Deus, meus irmãos. Precisamos se revestir de Deus. Precisamos ter uma fé exatamente no único Deus. Precisamos ter uma fé realmente e colocar toda a nossa confiança em Deus, porque o nosso socorro vem lá do alto, o nosso socorro não vem dos homens, nosso socorro vem de Deus, aleluia, glória a Deus, porque não adianta nós só curarmos a carne, nós temos que curar a alma. E o mais importante, meus irmãos, um dos maiores problemas, por que as pessoas não conseguem exatamente vencer o maligno? É por falta de conhecimento, é por falta de conhecimento. E a própria palavra, Jesus nos diz, meu povo é destruído porque ele falta o conhecimento. Ficar ignorante, ficar sem conhecimento exatamente, é isso que o diabo quer. Quer deixar um povo totalmente sem entendimento nos caminhos de Deus. Então a ação do diabo é sobrecarregar exatamente o homem dentro desse sistema, dentro desta ideologia, deixar ele sobrecarregado. Os homens estão carregados e sobrecarregados e não tem tempo para buscar a Deus. Então, para vencer o inimigo, nós temos que acabar com a nossa ignorância. Para vencer o inimigo, nós temos que acabar com a nossa ignorância. Então, não podemos ficar ignorantes. Eu vejo quantas vezes Deus manda os seus profetas avisarem, quantas vezes Deus mandou os seus profetas, quantas vezes Deus mandou os seus mensageiros, mas o povo não quis ouvir a mensagem de Deus, pelas suas ignorância, pela falta de entendimento, pela falta de discernimento. E Deus está falando em todo momento, amém? Deus está falando para o povo, que nós precisamos entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho que leva à perdição, meus irmãos. Largo é o caminho que leva à perdição. E nós não podemos ficar nesse caminho largo, nesse evangelho largo, não. Nós temos que entrar e ficar na porta estreita, porque essa porta que vai nos levar exatamente à salvação. E eu digo, o maior erro do homem é a rebelião. Rebelião. O que é o pecado? O pecado é toda desobediência. Toda desobediência é pecado. Toda desobediência é pecado. E a desobediência, ela é uma rebelião, meus irmãos. Então, se nós vamos ver o porquê, porque as pessoas não estão mais sujeitas a nada, elas não estão sujeitas às autoridades, elas não estão mais sujeitas a obedecer mais nada. Então nós vemos que Satanás ele tem inflamado o mundo à rebeldia, à desobediência. Então cada vez mais Satanás vai inflamar os homens a não obedecerem, a desrespeitarem,
Quer dizer, os homens já estão desrespeitando seus próprios corpos, né? Quando eles querem transformar o homem, ele é homem que quer se transformar em mulher. Então ele já está desrespeitando o seu próprio corpo, amém? Ele já está desrespeitando o seu próprio corpo, ele desrespeita a lei de Deus, ele desrespeita o mandamento de Deus, porque Jesus diz que Deus fez homem e mulher. Amém? Então desrespeitamos Deus em todos os aspectos, meus irmãos. Então nós temos que obedecer ao Evangelho em tudo. Então nós vemos que em todo momento Deus sujeitou exatamente o homem a obedecer às autoridades, a obedecer às leis de Deus. Então nós vemos que no tempo de Moisés, a rebelião de Coré, quando ali ele pertencia ali à tribo de Levi, também era um homem que era um líder e era respeitado, mas quando aquele homem, ele resolveu produzir uma divisão, uma contenda, né, não respeitando a autoridade de Deus, que tinha colocado a autoridade de Deus, Moisés como autoridade, amém, meus irmãos? Quer dizer, eu digo que toda rebelião, ela realmente, ela é contra Deus. Ela é contra Deus. Um filho, quando ele não obedece o pai, primeiro que ele está desobedecendo a Deus. Amém? Então, o primeiro pecado que ele faz é contra o próprio Deus. Tá? Então, toda insubmissão, toda rebelião, toda desobediência, nós cometemos ela primeiro com Deus. Então, nós pecamos quando aquele filho pródigo realmente pecou contra o seu pai, ele é o primeiro a dizer, quando ele retorna, ele diz: pequei contra os céus e contra o meu pai. Então ele sabia que a primeira rebelião que ele tinha feito foi contra Deus. Então esse é o princípio de tudo, meus irmãos, que toda desobediência, todo caminho errado que nós tomarmos e fizermos na nossa vida, o primeiro que nós estamos pecando é contra Deus, porque Deus estabeleceu o mandamento. E se nós realmente não obedecemos aquele mandamento, estamos em rebelião contra o próprio Deus. E toda rebelião é pecado. Deus colocou ali o fruto no jardim e deu ordem para que o homem não comesse daquele fruto, mas o homem comeu. Então toda rebelião. Então nós temos que aprender uma coisa e ficar firme nisso. Deus está dando ordem nos seus mandamentos. Ordem. Deus, ele ordena nos seus mandamentos para que a gente realmente se edifique na palavra de Deus. Precisamos ser edificados na palavra de Deus. Amém? A palavra diz: aquele que tem os meus mandamentos, esse é o que me ama, e ele será amado do meu Pai. Quer dizer, Deus, ele nos dá uma ordem exatamente para que as suas palavras estejam fazendo morada dentro de nós, que as suas palavras estejam realmente sendo vivenciadas em nossas vidas, tendo transformação, aleluia, e nós precisamos ter essa transformação. Nós precisamos realmente tomar o caminho da seriedade, o caminho da vida, o caminho exatamente do que Deus quer em nossas vidas, meus irmãos. Não podemos andar mais de qualquer jeito. Temos que andar na presença de Deus, temos que andar na unção de Deus, temos que andar debaixo da glória de Deus. Toda rebeldia, ela é feitiçaria. Nós vemos que quando o rei Saul, ele não obedeceu exatamente às ordens de Deus, nós vemos que Samuel diz que Deus não está atrás de sacrifício, mas de obediência. Porque a desobediência, que é obstinação, é teimosia. Sabe quando a pessoa é teimosa? Porque as pessoas, elas vão pelas suas razões, pelas suas intuições, e nós não podemos andar pelas nossas razões ou pelo nosso achômetro. Nós temos que andar segundo o Evangelho de Deus. Amém? Porque o Senhor diz: os meus pensamentos não são os teus pensamentos, nem os meus caminhos são os teus caminhos. Então, não é aquilo que nós achamos, não é aquilo que nós pensamos, mas é aquilo que Deus tem determinado para as nossas vidas. E nós estamos aqui, meus irmãos, para sermos provados. Eu digo, no céu não vai entrar qualquer um, não, meus irmãos. Eu digo, Deus é um Deus realmente que tem preparado um povo santo,
para estar com eles, meus irmãos, um povo santo. Amém? Por isso que a palavra diz, sede santo porque eu sou santo. Deus está falando, olha, eu quero um povo separado, eu quero um povo santificado. É isso que Deus está falando. A palavra de Deus diz assim, sem santificação ninguém verá a Deus. Deus está falando, olha, se vocês não se separarem dos seus pecados, dos seus erros, vocês não verão a Deus. É isso que Deus está falando, separação do pecado, separação do erro. Amém? Então, o caminho, meus irmãos, da porta estreita, ele realmente vai nos tirar exatamente de toda a regalia do pecado. A regalia. Nós precisamos estar examinando a nós mesmos para ver se nós estamos na fé. Porque nós falamos muito de fé, falamos muito de Deus, falamos muito, mas como está a nossa vida na presença de Deus? Será que nós estamos vivendo segundo os mandamentos de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo a direção de Deus? Ou nós estamos andando exatamente, deixa a vida nos levar? Meus irmãos, nós precisamos mover. Deus está movendo. É tremendo, meus irmãos, é tremendo o que Deus faz para os seus escolhidos. É tremendo, meus irmãos. Deus opera todas as coisas na vida dos seus escolhidos, meus irmãos. Deus sabe que antes de nós pedirmos alguma coisa, Ele sabe das nossas necessidades. Glória a Deus. Amém? Então nós andamos por fé. Nós andamos por obediência, nós andamos por temor a Deus, aleluia. Nós precisamos temer a Deus não é ter medo de Deus, temer a Deus é exatamente você amá-lo sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, e você não quer fazer nada exatamente para que aquilo te separe de Deus. Você não quer viver separado de Deus, porque você ama tanto a Deus, então você não quer fazer nada que possa entristecê-lo. Aleluia. Então esse temor te faz você andar por um caminho de justiça, pela vereda da justiça, pelo amor do seu santo nome. E é isso que Deus quer, meu irmão e minha irmã, nas nossas vidas, porque Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Antes de Deus ter te criado, Ele te escolheu. Antes da fundação do mundo, para você ser santo e irrepreensível, meu irmão. Ele te escolheu. Imagina um Deus onisciente que antes de criar, Ele já te conheceu. Deus já te conheceu antes de criar o mundo. Ele já sondou o seu coração. Deus sondou o seu coração. Aleluia. Antes de Ele te criar, Ele já te sondou. Amém? Deus conhece o seu coração antes da fundação do mundo, antes de te criar, glória a Deus. Por isso que Ele te chamou. Ele te chamou e para te revestir exatamente da sua santidade pelo Espírito Santo. E Ele veio tirar nossa ignorância. Ele veio tirar exatamente as vendas dos nossos olhos para que a gente possa compreender com a sua perfeita vontade. Aleluia. Deus veio exatamente para nos fazermos eternos. Estávamos condenados, mas pela sua misericórdia, pela graça, Ele nos restaurou. Há uma luta exatamente de vencermos a nossa natureza carnal, a nossa fraqueza. Não podemos andar mais na carne, temos que andar no Espírito. E a primeira vitória, meus irmãos, é vencer o quê? A ignorância. A primeira vitória não é andar numa igreja, não é andar de culto em culto, não é andar pelos que os outros dizem, mas a vitória é exatamente fazer a palavra de Deus habitar ricamente dentro de nós. Vamos vencer o analfabetismo da ignorância da palavra de Deus. Nós vamos ser ricos pela palavra de Deus, vamos se encher da palavra de Deus. Meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. É isso que nós temos que vencer, meus irmãos, a nossa ignorância, porque a carne não quer, a nossa natureza não, meus irmãos, porque o mundo está aí. O mundo está aí para ser vivido, meus irmãos, vamos aproveitar isso, vamos gastar tantas horas de televisão, vamos gastar tantas horas nisso, vamos gastar tantas horas na internet, meus irmãos, vamos bater um papo furado, vamos passear, é isso que o diabo quer.
Aproveita a vida, gasta todos os seus dias, gasta. A palavra do Senhor diz para nós buscarmos a Deus na nossa juventude, porque quando vier os tempos da velhice, nós não teremos mais prazeres neles, meus irmãos, porque é uma canseira, um enfado da carne, meus irmãos, há um enfado. Mas aqueles realmente que se enchem da presença de Deus, vão pegar a vida de Daniel. Daniel foi um jovem exatamente levado cativo pelo rei Nabucodonosor, aqueles príncipes de Israel, mas era um jovem que deveria ter uns 16 ou 17 anos na sua época, mas era um jovem cheio da palavra de Deus, aleluia, glória a Deus, porque exatamente quando Nabucodonosor queria contaminá-los exatamente com os seus alimentos consagrados, aquele homem, Daniel não aceitou exatamente, porque ele sabia que toda a consagração, ele não se entregou aos desejos exatamente da natureza humana, mas Daniel estava em espírito, buscou a presença de Deus exatamente para apartar de toda a contaminação, aleluia. Nós vemos que Daniel na sua juventude, mas ainda Daniel na sua velhice, a Bíblia diz que Daniel na sua velhice buscava o Senhor e Deus o revelava exatamente os mistérios do tempo vindouro, meus irmãos, aleluia. Daniel andou em todo o tempo com Deus e Deus o enchia, porque Daniel tinha prazer em buscar a palavra de Deus. Daniel na sua velhice, ele tinha vontade ainda de conhecer os mistérios do reino de Deus. Daniel já deveria estar com 70 ou mais anos, ele estava jejuando, aquele homem estava exatamente querendo buscar a presença de Deus, os mistérios vindouros, e Deus manda o seu anjo, Deus manda a revelação a Daniel. E é isso que nós precisamos fazer, buscar o Senhor desde a nossa meninice, aleluia, para que quando a gente for velho, nós não nos desviarmos dos mandamentos de Deus. É tremendo, meus irmãos, quando nós temos sede de Deus, os anos passam, o nosso homem exterior vai se envelhecendo, meus irmãos, como o apóstolo Paulo diz, ainda que o nosso homem exterior envelheça, o nosso homem interior vai se renovando a cada dia, quando o Espírito Santo aviva a nossa obra, aleluia, quando o Espírito Santo está avivado dentro de você, ele põe um desejo, ele coloca o desejo de você amar a Deus, o Espírito Santo, ele te aparta de toda iniquidade, de todo erro. Meu irmão e minha irmã, aleluia, a mensagem de hoje é: busca o Senhor na sua integridade, busca o Senhor, aleluia, o Senhor nos deu o caminho de conhecermos a Ele, glória a Deus, Deus nos deu a intimidade exatamente de nós entrarmos na presença de Deus em oração, e Deus se revelar a nós como se revelava a Daniel. Deus está se revelando a nós, e eu digo, você não precisa andar preocupado com nada, você não precisa andar preocupado com nada, porque o Senhor cuida de cada dia nosso, Deus cuida de cada manhã nossa, Deus é o Deus que dá o pão a cada dia, Deus é o Deus que te cura, Deus é o Deus que te salva. Não andeis apreensivo com coisa alguma, nem o que há de comer, nem o que há de vestir, não se preocupe, Deus é o Deus que cuida da tua vida, glória a Deus, confia nele, confiança. Senhor, tu me criaste, tu me escolheste para ser santo e irrepreensível, a minha vida está nas tuas mãos e eu confio que tu és o Deus que me sustenta neste dia, tu és o Deus que me sustenta no dia de amanhã e depois de amanhã, glória a Deus. Senhor, ainda que haja uma peste sobre a terra, mas o Senhor não vai deixar essa peste chegar à minha tenda, glória a Deus, porque o Senhor tem me guardado, o Senhor tem me sustentado. Essa mensagem do Evangelho que nós precisamos acreditar, um Deus realmente que quer um povo santo, um povo que anda em espírito, um povo que anda em verdade, um povo que busca o reino de Deus e a sua justiça, e Deus acrescenta as demais coisas na sua vida. Não vamos andar preocupado com coisa alguma, porque Deus sabe que você precisa, meu irmão e minha irmã, glória a Deus, Ele que prepara, Deus prepara todas as coisas, meu irmão, aleluia, aquilo que você precisa é o que Deus prepara, aleluia, Deus prepara exatamente o alimento,
aquele que prepara o alimento, aquele que prepara as vestes, aquele que prepara o local para você morar, aquele que prepara o carro para você andar, glória a Deus, aleluia, aquele exatamente que faz as condições chegarem na sua mão, meus irmãos, ainda que haja uma seca sobre a terra, ainda que haja uma pandemia sobre a terra, mas os filhos de Deus não terão falta de coisa alguma, porque o próprio Deus é o Deus que os sustenta, Deus é o Deus que os livra, porque nós cremos neste Deus, aleluia, poderoso, eterno, glória a Deus, amém, que está trabalhando para aquele que nele espera. Nós estamos esperando em Deus, amém, em todo momento, estamos cheios desta presença de Deus, mas Deus está falando: filho, eu te quero santo, filho, eu te quero separado, filho, eu quero ter uma intimidade com você, aleluia, porque Deus te espera todo dia ali no momento da oração. Mas aonde você está? Quando Deus quer falar com você, quando Deus quer se revelar a você, você está lá ocupado na salinha da TV. Quando Deus quer falar com você, aonde você está fazendo todas as coisas, mas não está fazendo o dever de casa. O dever de casa é: medita nos meus mandamentos em todo o tempo, para que vá bem em todos os seus caminhos. Este é o mandamento de Deus, aleluia. Bem-aventurado é o homem, glória a Deus, que medita nos mandamentos de Deus. Bem-aventurado é o homem que guarda os seus mandamentos, glória a Deus. Bem-aventurado exatamente aquele que se gloria no Senhor. Bem-aventurado, nós precisamos tirar toda a rebelião. O que é rebelião? Rebelião é quando Deus já enviou Jesus, amém, e nos deu a graça para salvar. E quando nós não atentamos para aquilo que Deus mandou, já estamos em rebeldia. Quando Deus diz: sede santo porque eu sou santo, Deus está falando: olha, eu te quero santo, mas eu não estou ficando santo. Então, eu já estou na rebeldia, eu estou na desobediência. Deus mandou eu ser santo, mas eu não estou. Deus diz: te prepara, ó Israel, para te encontrar com o teu Criador. O nosso tempo aqui nesta vida, meu irmão e minha irmã, é para se preparar para encontrar com o nosso Criador. Enquanto nós estamos nesta vida se preparando para encontrar com o nosso Criador, o Senhor diz: obedeça o meu evangelho, se alimente da minha palavra, se sustente da minha palavra. Glória a Deus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos ser alimentados. A palavra do Senhor é vida, glória a Deus. A palavra do Senhor é cura. A palavra do Senhor é libertação. A palavra do Senhor transforma, glória a Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Amém? Se Cristo verdadeiramente vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus, ele nos deu a sua palavra. Através da sua palavra, a palavra liberta a nossa alma. Mas se eu continuar ignorante, sem conhecimento, meus irmãos, eu tenho tudo na palavra de Deus. Eu tenho tudo na palavra de Deus. Eu preciso confiar, eu preciso dar crédito naquilo que está escrito. Quando eu dou crédito naquilo que está escrito na palavra, meu irmão, eu estou crendo em Deus. Eu estou crendo em Deus. Deus disse, aleluia, amém? O salmista dizia: Deus falou uma vez e eu ouvi duas. É tremendo que nós precisamos ficar na palavra de Deus, meus irmãos. Não fique mais rebelde, seja santo. Deus está chamando: filho, eu te chamei para você ser santo. Não se deixe levar mais pela religiosidade, meus irmãos. Não se deixe levar pelos esquemas que estão aí, meus irmãos. Aprenda uma coisa: você tem que colocar a palavra de Deus dentro de você. Ela não tem que ficar só na Bíblia. Ela tem que ficar dentro de você. Aleluia. Jesus diz: se as minhas palavras estiverem em ti, eu e meu Pai nos manifestaremos e faremos morada. Meus irmãos, as pessoas colocam tudo dentro delas. Tudo. Tem pessoas que leem aí centenas ou até milhares de livros, contam história de tudo quanto é tipo de coisa, mas elas não têm a palavra de Deus. Eu vejo que as pessoas perdem tempos e tempos dentro da internet, lendo tudo quanto é porcaria, mas não conseguem colocar a palavra de Deus dentro do coração dela. Sabe por quê? O diabo te quer cego. E a sua natureza, meu irmão? Satanás, ele influencia essa natureza de todo momento. Ele quer que você busque todos os artifúgios do mundo.
mas não coloque a palavra dentro de você. Então, meus irmãos, é uma luta. Há uma luta exatamente espiritual contra a nossa natureza. E nós não temos que obedecer à carne, não. Não deixa a sua carne, não dê sossego para a tua carne, não. A carne, meus irmãos, está cansada, está fadigada, que a nossa natureza humana, a alma, meus irmãos, nossos pensamentos têm que ser vencidos exatamente pela ação espiritual de Deus, meus irmãos. Nós não podemos dar descanso para a nossa natureza humana, não. Nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos realmente ter uma intimidade com Deus maior, glória a Deus, porque Deus vai se revelar. Meus irmãos, sabe para quem Deus se revela? Para aquele que o busca, para aquele que tem intimidade com Ele, para esse Deus se revela. E é tremendo que quando você anda com Deus, Ele não deixa você dar um passo fora do seu caminho, porque o Senhor dirige os passos do homem bom e se compraz no seu caminho. Glória a Deus. Meus irmãos, deixa Deus dirigir a tua vida. Saia da precipitação, saia da ansiedade, saia da ociosidade. Deus vai te dirigir, Deus vai te abençoar, Deus vai abrir os caminhos, Deus vai tirar o impedimento. Descansa no Senhor. Não podemos ficar dando ouvido ao diabo. O diabo está aí espalhando as más notícias. Meus irmãos, precisamos sim cuidar das coisas, precisamos sim nos cuidar. Meus irmãos, nós estamos vendo essa pandemia que está aí. Precisamos obedecer, colocar máscara, precisamos fazer todas as coisas. Mas quem te guarda é o Senhor. Amém? Glória a Deus. Muitas vezes, eu saio por aí, vou até na casa dos irmãos, vejo os irmãos sem máscara, mas eu vou de máscara. Amém? Glória a Deus. Às vezes já comentei com pastores, falo, olha, a igreja está toda junto aí, todo mundo sem máscara. Eu digo, muitos podem até ter fé, glória a Deus, mas a maioria não tem. E o vírus está aí. Então, meus irmãos, nós precisamos vigiar, mas acima de todas as coisas, quem te cura, quem te salva, quem te leva para a eternidade é Deus. Amém? A tua confiança tem que estar no Senhor. A confiança tem que estar em Deus. Aleluia. Porque é Ele que te salva. Deus que cura tuas enfermidades. Pastor, mas estamos no meio de uma luta, no meio de uma prova. E quem nos separará do amor de Cristo? Amém? Nada pode nos separar do amor de Cristo. As coisas estão aí. Amém? O apóstolo Paulo lá em Romanos diz: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que as tribulações produzem perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concede. É tremenda essa palavra de Paulo. Exatamente. Paulo está dizendo que ele estava passando por todas as tribulações, mas ele estava se gloriando nas tribulações. Também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que as tribulações produzem perseverança. Amém? Estamos no meio da tribulação, meus irmãos, mas vamos nos gloriar no Senhor, porque nós sabemos que no meio dessa tribulação, Deus faz a gente perseverar, meus irmãos. Temos que perseverar. Aleluia. Não podemos parar. Parece que muitos pararam. Parece que um monte de cristão pendurou a sua chuteira. Não tem que pendurar a chuteira, meus irmãos. Nós temos que perseverar no meio da tribulação. Perseverar. Prega o evangelho, meus irmãos. Precisamos perseverar na fé. Amém? O meu justo viverá pela fé. Nós precisamos trabalhar, precisamos mover, precisamos agir. Nós vemos que nada podia separar o apóstolo Paulo do amor de Deus. Amém? Nada. Quem nos separará do amor de Cristo, como diz Paulo em Romanos 8? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas, destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedor por meio daquele que nos amou. Romanos 8:35, amém?
Meus irmãos, ali estava um homem que não deixava nada separar a igreja primitiva, não se separava de nada, nada podia separar aqueles homens do que Deus tinha predestinado eles, aleluia. Nem a morte, nem a tribulação, não a angústia, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, porque eles estavam preparados exatamente para enfrentar todas as dificuldades. E eu digo, meus irmãos, nós não estamos no evangelho light, na sala VIP, nós estamos no evangelho exatamente numa batalha espiritual, porque o inimigo não mudou, o inimigo parece que deixou uma igreja exatamente mais à vontade, uma igreja só para prosperar nesses últimos tempos, um evangelho que as pessoas vão para a igreja, olha, toma carro, toma chave, toma bênção, toma isso, mas não prega o conserto, não prega o arrependimento, não prega a transformação. E nós vemos uma igreja analfabeta, ignorante, uma igreja realmente que está vivendo e sendo vivida só para esse presente mundo, para esse presente século, numa igreja que não está sendo preparada exatamente para ser santa, transformada para o reino de Deus, meus irmãos. Guias de cego, é isso que Satanás está fazendo. Satanás está fazendo um povo crer numa falsa salvação, esse é o maior perigo, um povo totalmente ignorante na palavra de Deus, sem discernimento, que ouviu falar, não, uma vez salvo, salvo para sempre, Jesus se fez pobre para te tornar rico, tudo eu posso naquele que me fortalece, vai pegando os versículos isolados, e vai somando, e vai isso, como eu digo, as pessoas só acrescentam Jesus na sua vida, mas não mudam o seu caráter, não mudam exatamente a sua vida, não mudam a sua natureza, continuam tudo igual. Mas Jesus está te chamando hoje, para de ser desobediente, transforme a sua vida para ser santo, para ser um filho de Deus. Deus está falando, filho, eu vim para te dar eternidade, filho, eu vim para que você esteja comigo todos os dias, aleluia, é isso que Deus está falando, mas o diabo quer encurtar a tua vida para te levar para o inferno, mas Jesus está dizendo, abre os teus olhos, o diabo está aí para matar, roubar e destruir, o Senhor diz, aleluia, glória a Deus, coloca as minhas palavras dentro do teu coração, coloca a fé, nós temos que vencer o mundo, quem vence o mundo? A nossa fé, a fé realmente de crer, dar crédito na palavra de Deus e ser transformada pela palavra de Deus, nós precisamos mudar, nós precisamos ser transformados, você é uma bênção, Deus te levanta do cárcere, Deus te levanta do meio desta opressão, exatamente, Deus é o Deus realmente que tira os seus filhos debaixo de toda opressão. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu jugo, que é leve e suave. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Jesus está te enchendo, aleluia, da palavra da verdade. O Senhor te quer cheio da presença de Deus. O Senhor te quer cheio da palavra de Deus. Glória a Deus. Te prepara com a palavra, aleluia, não dê descanso para a tua natureza carnal, tenha sede de buscar a presença de Deus, temos que ter a sede como a corça que anseia pelas águas, quando nós temos essa vontade de prender de Deus, de ser mais cheio de Deus, aleluia, é onde Deus move todas as coisas, Deus move o milagre, Deus move a cura, Deus move a libertação, Deus move a bênção, Deus te abençoa, Senhor, que move neste momento o milagre. Senhor, visita aqueles que estão no leito da enfermidade neste momento, meu Pai, que praga nenhuma, Senhor, chega a sua tenda, que o Senhor livra, Senhor, esses teus santos do leito da enfermidade, de toda enfermidade neste dia, em nome de Jesus, que toda opressão, que o Senhor nos dê uma visão espiritual, Senhor, aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos, Senhor, aviva
aviva os teus santos, desperta neles, Senhor, essa sede de buscar a tua presença, Senhor, que o Senhor venha mover, Pai amado, tu és o Deus do recurso, tu és o Deus do milagre, tu és o Deus que quebra todo impedimento e abre os caminhos que estão fechados, Senhor, ainda que o inimigo tentou tampar, Senhor, os poços, mas, Senhor, tu és o Deus que nos dá força, meu Pai, para cavarmos novos poços, Pai amado, e o Senhor está abrindo novos caminhos, Deus está te dando direção, aleluia, glória a Deus, porque o Senhor não nos quer cativo, o Senhor não nos quer amassando trigo no lagar, mas o Senhor, Ele veio para nos dar vida e vida em abundância, glória a Deus, uma vida de transformação, o Senhor veio para nos fazer livre, não sermos mais escravos do inimigo, e Deus está te abençoando nesta manhã em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado, engrandecido é o nome do Senhor, amém, glória a Deus por isso, Deus abençoe aí os irmãos, amém, estamos no ar, amém, fica na paz, que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém.